Então, vamos hoje então falar sobre os dados econômicos, né? Começando pela produção industrial e depois então passando aí para a taxa de desemprego. Então, em relação à produção industrial, nós tivemos um mês aí de recuperação, né? Em junho, em comparação a maio, quando nós tivemos uma queda de 11% na produção industrial, né? Então agora em junho tivemos uma recuperação aí com um crescimento na produção física de 13,1%. Como a gente pode ver aqui nessa tabela ao lado, nós tivemos uma variação forte aí em bens duráveis, né? Mais precisamente, né? Com um grande impulso aí de veículos automotores, reboques e carrocerias, né? Com uma variação forte de 47,1%. E além disso também tivemos uma boa recuperação em bens de capital com uma variação de 25,6%. Então são duas categorias com comportamento mais cíclico, né? Demonstrando que o comportamento de maio foi um fato isolado e que realmente estamos aí dentro do ciclo da economia, numa fase de recuperação, quando essas atividades aí mais cíclicas, elas apresentam então uma variação que demonstra uma maior recuperação. Nós temos então como destaques, como eu falei, veículos automotores, reboques e carrocerias com crescimento de 47,1%. Temos também produtos alimentícios, que é um setor que tem uma grande representatividade, aí, inclusive no consumo das famílias, com crescimento de 19,4%. E sendo que esses dois ramos apresentaram aí, uma variação grande e também uma recuperação depois de perdas de 30,1% no caso em veículos automotores e de 17,2% no caso de produtos alimentícios. Essas perdas em maio, então agora em junho, com uma variação positiva e demonstrando uma recuperação nessas categorias. Nós tivemos também uma variação positiva em bebidas e celulose e papel, ali com 33,6% em bebidas e 17,9% em celulose e papel. Bebidas tinha apresentado uma queda em maio de 19,2% e celulose uma queda de 13,1%, demonstrando então aí mais duas atividades com recuperação. Aqui embaixo eu puxei duas categorias que tiveram variação positiva, mas que não compensaram a queda de maio. No caso, máquinas e equipamentos, com uma variação positiva de 15,6%, só que em maio essa categoria tinha apresentado uma queda de 14,6%, então é uma categoria que não compensou a queda de maio, assim como metalurgia, que teve uma variação positiva de 2,5%, e no mês de maio tinha apresentado uma queda de 4,6%. Então essas duas categorias aí não compensaram ainda a queda de maio. E tem também mais um destaque aqui, que é uma das maiores quedas aí, dentro de poucas, né? Que nós tivemos, na verdade, só 4 categorias com queda em junho, das 26, né? Então 22 variando positivamente, 4 com queda, com destaque negativo então para equipamentos de transporte, com uma queda de 10,7%. O que nós temos então é uma queda no trimestre, né? Do segundo trimestre, de 2,5% na produção industrial, né? Comparando com o trimestre imediatamente anterior, né? Então hoje nós estamos aí com essa recuperação, o volume produzido no mês de junho 0,7% acima de abril, demonstrando então que a indústria se recuperou da queda de maio com o desabastecimento e também, obviamente, com a falta aí de possibilidades de escoar produção. Muitas indústrias ficaram com excesso de estoques e obviamente tiveram que parar de produzir por esse motivo. De acordo com a nossa análise, como a gente vem falando em outros vídeos aí, acreditamos que obviamente tem esse efeito pontual nos resultados, né, de muitas empresas, mas possivelmente o pior efeito, por assim dizer, é o efeito sobre a confiança do empresariado, né? Até pela questão de investimentos. Nós estamos também em ano eleitoral, mas acreditamos que a greve dos caminhoneiros foi um evento que afetou muito a confiança, só que a confiança vai se recuperar aos poucos
e acreditamos que ela venha se recuperar aí, principalmente na indústria, né? A indústria que tem o maior índice de confiança, aí, comparando com a construção civil, por exemplo, ou até com o varejo, que teve uma queda na confiança. Então, acreditamos que vai se recuperar e, inclusive, é o segmento que tem a maior confiança do empresariado, tá certo? Aqui mostrando, então, a variação já na base anual, né? A gente falou aqui anteriormente na comparação com o mês imediatamente anterior, que no caso foi maio, né? Que é uma recuperação para compensar aquela queda. E aqui já uma comparação na base anual, que ali, como a gente pode ver no gráficozinho vermelho ali, é a variação positiva da indústria de uma forma geral, que cresceu 3,5%, comparando aí então com junho de 2017. Aí novamente nós temos o destaque ali, que é um setor que é cíclico, né? Ele apresenta um comportamento cíclico e demonstra aí uma retomada e demonstrando também que está em uma fase de recuperação, uma fase de expansão, né? Dentro do ciclo, que no caso é veículos automotores, reboques e carrocerias, então sendo novamente o principal destaque aí da indústria, também na base anual. Temos também dados de desemprego, né? Dados de emprego de junho, sendo que a taxa de desemprego caiu novamente, né? Ela vem caindo desde março, quando atingiu aí o pico do ano, né? Ficava ali em torno de 13,1% a taxa de desemprego em março. Em maio nós tínhamos uma taxa de 12,7% e agora então em junho passando para 12,4%, com uma queda aí, obviamente precisávamos de uma queda maior, né, mês a mês, mas é sempre melhor reduzir do que aumentar, obviamente. Então, comparando na base anual, em junho do ano passado nós tínhamos uma taxa de 13%, então ficando abaixo em relação a maio desse ano e em relação a junho do ano passado. Então, reduzindo tanto na base anual quanto na base mensal. Nós temos então hoje um número de pessoas ocupadas aí no país em torno, aí, arredondando, 91,2 milhões, né, de pessoas com trabalho, né? Sendo que esse número ele é 1 milhão, mais ou menos 1 milhão acima do que tínhamos de pessoas trabalhando na mesma época, em 2017, então apresentando um crescimento de 1,1%. Esse montante aí corresponde então ao número de pessoas dentro da força de trabalho total, que hoje está aí estabilizado há alguns meses, que é de 104,2 milhões de pessoas. Então, a força de trabalho ela corresponde ao número de pessoas que estão ocupadas e mais o número de pessoas que estão procurando trabalho. E até a gente vai falar aqui embaixo sobre isso também. Muitas pessoas acabaram simplesmente desistindo, né? Acabaram não estão mais procurando trabalho e acabaram então saindo desse número aí que é a força de trabalho. A massa de rendimento real recebida no trimestre, né, no acumulado trimestre, é de 195 bilhões e 651 milhões, né, com um crescimento de 2,3% na base anual, comparando com o mesmo trimestre do ano anterior. O rendimento médio real recebido nesse trimestre cresceu também na base anual, 1,1%, sendo então um rendimento médio de R$ 2.198. Aí também o que eu vinha falando anteriormente, né, a alta de 1,9% então em pessoas fora da força de trabalho. Então, uma alta, temos mais pessoas agora que não estão procurando trabalho, não estão empregadas e não estão procurando trabalho, como até né, diz nesse último item aqui, o maior contingente de nativos, o maior contingente de nativos da série histórica que começou lá em 2012. Então, para finalizar, eu trouxe aqui o gráfico da evolução da taxa de desemprego. Lá em 2015, nós tínhamos taxas abaixo de 8%. Entramos em 2016 já com uma disparada, né? Crescendo ali acima de 10%. Atingimos o ápice em março de 2017, chegando próximo de 14%. E a partir dali, então, veio caindo até o final do ano passado. Teve um repique, né? Como é comum nos últimos anos, aí, afinal... Com a crise, temporários eles não estão sendo absorvidos, né? Não estão sendo efetivados pelas empresas. Então, nos últimos 3 anos, esse é um movimento que acontece a partir de dezembro.
Então acaba levando aí a taxa de desemprego entre dezembro e março. Março de 2018 atingimos 13,1%, caindo até atingir agora então 12,4%, tá certo? Então, em relação aos dados econômicos é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco. Até semana que vem. Um abraço.